agro, para nós, para nossa família Braux, o agro é tudo. Eu chego a me arrepiar. A gente tem um amor pela agricultura. Poxa, eu estou muito emotivo. Que alegria poder acompanhar isso. E a gente recepciona com um bom chimarrão as pessoas que querem falar bem do nosso estado e da nossa região. Que maravilha. Agora nós vamos começar a conversar sobre esse agronegócio aqui. Vamos lá. E essa trajetória da família Braux acaba começando aqui com a Mirna e com o Newton, que está nos recebendo para a gente conhecer toda essa história, né? Como é que foi o início de tudo? Aqui a nossa empresa teve um início em 1948, os meus pais, né? A Mirna e eu, nós iniciamos aqui com bastante dificuldade. E nós começamos a nossa vida, começou a era da soja junto. Mas aquela soja, né, que o produtor aqui nas ladeiras, que a gente chama, colhia 10 sacos, 20 sacos, levava uma semana à base de manguá, trilhadeira, né? E esse produto ele era arrecadado com caminhonetas diariamente, né? Era o tempo da máquina da Remington ainda, né? Tempo do fichário, tudo à mão. Antigamente o que acontecia? O preço oscilava muito do soja, né? Então a gente sempre tinha o preço do soja diário, né? Através de rádio que a gente escutava, né? E a sexta-feira acabou encerrando aí com leves quedas para a soja. O produtor, ele no começo e ainda hoje, ele tem o problema de não ter a armazenagem própria. Então a gente teve que evoluir muito em silos e tudo por causa desse armazenamento, né? As safras, elas são muito rápidas, né? Os implementos cresceram demais. A gente, com a nossa capacidade de armazenagem deficitária, que hoje não é exclusividade da nossa região, mas sim do nosso Brasil, né? Exatamente. A produção, ela vem aumentando numa velocidade, numa escala tão grande, né? A tecnologia que entrou, o melhoramento de sementes. Hoje a gente tem unidades de recebimento de grão que durante um período de 30 dias a gente tem que dar três tombos no recebimento. Significa de tu estar recebendo um soja, a carreta já chegando, tá tendo que tirar, tu tendo que trabalhar daqui a pouco noite adentro. A falta de linhas de créditos hoje para ampliação da armazenagem, o custo hoje das linhas, que na verdade muitas linhas nem se tem, então se tornam muito elevadas para nós. Isso aí gera uma perda de renda para o produtor também, né? Na ponta, infelizmente. Alessandro, aqui então é a unidade de armazenamento. Unidade de armazenamento e recebimento de grãos. E qual que é a importância dessa etapa para uma boa comercialização, né? Ela é fundamental e ela tem uma importância tão grande porque todo o resultado do agricultor e todo o nosso resultado está aqui dentro dessa unidade, está armazenado aqui. Então a gente tem que cuidar disso aqui com todo carinho, com toda atenção. E quais são os cuidados assim que precisa ter para você não perder na hora de comercializar, por exemplo? Então, aqui se faz necessário uma classificação eficiente, né? E depois o processo de classificação, os processos de limpeza, de secagem e os cuidados com o armazenamento, né? Parece um processo simples, mas não é simples, tem muita tecnologia envolvida. São equipamentos automatizados de última geração que fazem o controle de umidade, temperatura, ventilação dos grãos, para que esse produto saia daqui com uma qualidade tão boa do que quando ele entrou. E aí passa por todo esse processo de classificação. Então, após o processo de classificação, o produto vem para essa estrutura, que é uma moega, com um tombador que facilita e agiliza muito o processo de descarga, né? E após o produto sair dessa estrutura, ela vai para uma máquina de pré-limpeza, onde ele limpa, tira as impurezas que foram classificadas e a partir daí vai para o secador para realizar o processo de secagem na umidade ideal para comercialização e para expedição depois. Alessandro, quais as características aqui da região do Rio Grande do Sul?
Nós estamos na região noroeste do Rio Grande do Sul, na região celeiro do Rio Grande do Sul. E as propriedades aqui, elas são pequenas propriedades, são muitas propriedades, porém um tamanho que varia uma média de propriedades em torno de 30 hectares. Suas propriedades, então, ficam espalhadas? Ficam espalhadas, por 4 municípios. É um orgulho muito grande para a gente saber que a gente tem a responsabilidade de dar continuidade a um legado que foi deixado pelos nossos antepassados, pelas pessoas que ainda estão com nós, que estão de olho na gente, na construção do futuro. Tem uma frase que a gente usa e ela é muito impactante, que é uma frase em alemão de um presente que a minha avó ganhou quando saiu de casa, aí com 16 anos, que é um quadrinho que ela ganhou do pai dela, que diz o seguinte: Tu recht und scheu niemand, haja certo e não temas ninguém. E isso a gente tem como lema de vida, né? De fazer a coisa certa, entregar o melhor resultado e colher os frutos, exatamente. Para ter uma planta muito mais sadia, né? Muito mais estruturada, com capacidade de buscar água em mais profundidade, com capacidade maior de absorção de nutrientes, consequentemente com maior capacidade de tolerância a doenças, né? Que junto com os manejos tecnológicos que a gente dispõe, através de tecnologias como da própria Syngenta, né, fica muito mais fácil de manejar a cultura. E como que você vê a importância da ferramenta de barter? A ferramenta de barter ela é uma oportunidade para a gente minimizar riscos de comercialização. Eu posso fazer um planejamento da rentabilidade que eu objetivo buscar e já travar parte do meu custo de produção. E você utiliza dessa ferramenta? Há muitos anos. Eu tenho pré-estabelecido o que considero ser um bom custo de produção e nesse custo de produção, em parte dele, eu já fixo com barter. E tem um momento certo de fazer o barter? Eu acho que o barter ele precisa ser entendido como algo mais amplo, né? Quando a gente consegue ter uma discussão, porque o barter a gente compra os insumos, principalmente a parte de controle fitossanitário, né? Quando a gente entende o processo e a gente determina quais vão ser as etapas e os produtos que a gente vai estar utilizando para obter o melhor resultado, é o momento de fixar o barter. Hoje, qual que é o portfólio que você está usando aqui? Aqui é 100% Syngenta. O barter é a ferramenta do produtor. Por quê? Porque ela permite travar os custos de produção, que é uma coisa que o produtor tem controle sobre isso. Negociar os seus insumos de uma forma assertiva e travar a sua produção. O segredo é olhar a relação de troca. O produtor tem que ter um histórico de quanto custa essa lavoura para ele. Independente do preço da commodity ou dos insumos, se a relação de troca é favorável, ele tem que travar. Essa é a principal diferenciação que o barter traz para o campo e para o produtor. E segundo, na Syngenta nós temos uma modalidade de barter onde o produtor faz a troca, trava a sua produção agora, porém, se ela se valorizar, nós temos uma participação na alta do mercado e a gente devolve esse valor ao produtor. De maneira muito grande e resumida, satisfação. Então a gente vê o agricultor com um sorriso no rosto, com o rendimento que ele quis, com a remuneração que ele tanto espera, que ele almeja, conduzindo uma lavoura de soja, né, por longo período. A maior alegria do mundo é ver ele com aquele resultado, com o sentimento de fato, cara, eu investi, colhi e deu certo. Meu propósito é produzir com qualidade, com sustentabilidade, com oportunidade de futuro para a minha família. A grande parte da nossa população não tem um entendimento quanto é difícil produzir, o quanto é difícil esse produto que sai da lavoura chegar na mesa das pessoas do seu dia a dia. O agronegócio para nós iniciou e vai ser, enquanto nossos filhos puderem tocar, vamos dar continuidade, né? A gente sabe de onde isso veio, como que saiu, o quão difícil foi para chegar até aqui e a responsabilidade que a gente tem em dar continuidade a uma empresa aí que já tem 75 anos. E é dessa lavoura espetacular aqui de soja que a gente encerra o terceiro episódio da 4ª temporada de Produtor para Produtor.
Alessandro, isso aqui é uma lembrança para você ter, que a gente passou por aqui para conversar, muita informação boa do agronegócio brasileiro. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. No 4º e último episódio da 4ª temporada da websérie De Produtor para Produtor, vamos encerrar nossa jornada falando sobre sucessão no campo. Inscreva-se no YouTube da Syngenta e não perca!